5 a 12, os irmãos poderão acompanhar mesmo assentados, e o texto da palavra de Deus, registrado por Mateus sob a orientação do Espírito Santo, nos diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelas tuas bênçãos. Queremos te agradecer, ó Deus, por este culto que temos oportunidade de prestar a ti, ó Deus. Queremos te louvar, porque sentimos a tua presença aqui em nosso meio, em nossas vidas. E te rogamos, ó Deus, que a tua bênção, ela seja permanente na vida dos teus servos, na vida da tua igreja. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que nós te oramos. Amém, Senhor. Irmãos, esse texto que nós lemos, ele nos retrata um homem que foi procurar a Jesus, um centurião. O centurião era um soldado romano, um comandante romano, que tinha sob suas ordens 100 homens, daí a origem da palavra centurião. E esse homem era um homem odiado pelos judeus, porque o Império Romano, estabelecido em torno do ano 30 a.C., e que durou mais ou menos 5 séculos, até 470, mais ou menos, depois de Cristo, eles dominaram toda aquela região. E o Império Romano colocava soldados, colocava homens em determinados pontos do Império para reger com mão de ferro aquele local, de maneira a controlar possíveis rebeliões, possíveis desordens. E esse centurião romano era um homem deste, que estava ali na região de Cafarnaum para, em nome do governo romano, controlar aquela região. Evidentemente que não era querido pelos judeus, era um estranho ali, era um gentio em meio aos judeus. E ele vivia um problema que o estava afligindo demais. Embora fosse um homem de guerra, era um homem dotado de sentimentos, o que nos mostra o texto, a ponto de afligir-se, de sofrer com a doença do seu servo que jazia à morte. E eu creio, embora o texto não nos diga, mas que ele certamente tinha recursos e deve ter buscado soluções, deve ter procurado a medicina da época, remédios, enfim, para tentar resolver a situação do seu servo. Sem sucesso, porque o mesmo ia de mal a pior. Mas mesmo sendo um gentio, mesmo tendo autoridade, mesmo tendo poder de regência naquele local, e tentadas as possibilidades humanas que eram possíveis para resolver aquela situação, ele então procura Jesus. Ele vê em Jesus uma possibilidade. Ele vê em Jesus uma alternativa, provavelmente a última. E num ato de fé e humildade, ele vai a Cristo. E de coração aberto, ele estabelece ali um diálogo muito interessante com o Senhor Jesus. E expõe ao Senhor Jesus o problema que o atormentava, o problema que o afligia. O servo estava à morte e ele nada mais podia fazer. E eu acho interessante porque ele nem mesmo chega a pedir alguma coisa a Jesus, e Jesus já o atende.
Porque Jesus conhece os corações. Jesus sabe aquilo que vai em nossos corações. E a palavra de Deus nos diz que, mesmo antes de pedirmos, Deus sabe aquilo que queremos, aquilo que necessitamos. E Jesus diz para ele: olha, eu irei à tua casa para curar o teu servo. Então, ele objeta a Jesus. Ele fala a Jesus: Senhor, reconhecendo a autoridade divina de Cristo, aquele homem, aquele centurião, ele diz a Jesus: não, eu não sou digno que pises em minha casa, eu não sou digno que entres em minha casa, eu não sou digno que estejas debaixo do meu teto, porém, dize uma palavra tua, e o meu servo será curado. Uma palavra tua, Senhor, é suficiente, porque a tua palavra tem autoridade e tem poder. E Jesus, diante desta afirmação, admirou-se da fé daquele homem, que era um estrangeiro. E eu acho interessante, queridos, que aquele homem podia ter se envaidecido com a afirmação de Jesus que iria à casa dele. Ele poderia então: olha, já que Jesus vai à minha casa, vou reunir todas as demais autoridades, vou convidá-los para um banquete, porque afinal de contas, Jesus vai estar na minha casa. Jesus estará comigo, o que é uma grande honra. Então ele podia ter se valido deste momento para reestabelecer, reafirmar a sua autoridade ali, porque Jesus queria ir à sua casa, mas de uma maneira cheia de humildade, cheia de fé. Aquele homem diz: eu não sou digno de que entres em minha casa, basta uma palavra tua. Qual teria sido, queridos, a palavra de Cristo para aquele homem? O texto não diz, claramente, não diz diretamente qual foi esta palavra. Imagino que talvez tenha sido cura, porque ele pedia pela vida do servo. Independentemente disso, a bênção do Senhor foi dada conforme a fé daquele homem. O servo foi curado e o coração dele foi consolado, porque a palavra de Cristo, ela é uma palavra cheia de amor, ela é uma palavra cheia de bondade, ela é uma palavra cheia de poder, cheia de misericórdia, cheia de graça para aquele que crê. Uma palavra de Cristo bastou para o centurião. Uma palavra de Cristo, querido, talvez seja tudo que você precise nesta manhã. Uma palavra de Cristo talvez seja o que nós precisamos nesta manhã. E Jesus tem uma palavra para cada um de nós. Jesus tem uma palavra para mim, Jesus tem uma palavra para você, uma palavra que pode acalentar o teu coração, uma palavra que pode renovar as tuas forças, uma palavra que pode restaurar a tua vida, os teus relacionamentos, uma palavra que pode renovar a tua fé, uma palavra que pode fazê-lo continuar, uma palavra que pode fazê-lo avançar, uma palavra que pode movê-lo em direção a um encontro com Deus. Então, pergunte a Jesus: Senhor Jesus, qual é a palavra que tu tens para mim nesta manhã? E diga a Cristo: eu quero ouvir, Senhor, a tua palavra para a minha vida. Fala, portanto, comigo. Sabe, meu irmão, minha irmã, meu querido que está conosco, talvez nesta manhã a palavra de Cristo para você seja: busque. O texto nos mostra que aquele centurião, ele buscou a Jesus, pois ele apresentou-se ao Senhor Jesus. O centurião certamente tinha buscado outras soluções, mas o mal era incurável. Ele precisava, era de um milagre em sua vida e na vida daquele servo. Ele precisava que algo extraordinário acontecesse, algo fora dos padrões da normalidade. Então, ele vai ao único que poderia atendê-lo desta forma. Ele então assentou em seu coração, ele decidiu em sua vida: eu vou buscar a Jesus. Eu buscarei ao Senhor, Ele mesmo tendo autoridade, mesmo tendo poder terreno, mesmo sendo odiado
por aqueles onde ele estava, mesmo sendo um gentio, mesmo sendo um guerreiro e evidentemente um homem dado a práticas de violência, porque o reino romano, o império romano, ele não foi estabelecido com conversa, mas com guerras e com muito derramar de sangue, e aquele homem certamente teria participado dessas conquistas. Ainda assim, mesmo se considerando um indigno, ele assentou em seu coração: eu buscarei a Jesus neste dia, nesta hora, nesta manhã. Talvez a palavra de Cristo para você hoje, querido, seja: busque, buscai-me e vivei. E é muito interessante, porque o melhor de tudo é que com todas essas circunstâncias desfavoráveis que pesavam sobre a vida daquele homem, Jesus o recebe. Jesus o recebeu prontamente. Não perguntou nada a ele. Não questionou, não perguntou: olha, mas você já fez isso, você já fez aquilo, você já participou de batalhas, você já feriu, já matou, já destruiu vidas. Nada. Jesus simplesmente recebe aquele homem e cuida do coração e do desejo dele. E isso é algo maravilhoso, irmãos, porque isto mostra que Cristo recebe qualquer um, sem nenhuma reserva. Jesus é capaz de receber a mim, é capaz de receber a você, sem questionar o seu passado, sem questionar a sua vida, desde que você o busque. Não importando aquilo que tenhamos feito, ou aquilo que deixamos de fazer em algum momento. Jesus está de braços abertos para receber todo aquele que com fé e sinceridade e humildade o busca. Jesus recebe de braços abertos para abençoar, para perdoar, para fortalecer, para ajudar, para amar, para perdoar. Jesus mesmo afirmou: vinde a mim, busquem-me e recebam a minha paz e recebam a minha bênção. Você tem buscado solução para algo que o aflige, querido? Você veio aqui nesta manhã com um coração pesaroso, porque tem buscado respostas e não tem conseguido, não tem encontrado, embora faça o esforço que é possível. Então a palavra de Cristo para você nesta manhã é esta: buscai-me e vivei. Talvez seja esta a palavra de Cristo para você nesta manhã. E para buscarmos ao Senhor Jesus, como fez aquele centurião, é preciso que tomemos a iniciativa. Cabe a nós, cabe a cada um de nós, cabe a mim, cabe a você buscar a Cristo. E antes de mais nada, para buscarmos a Cristo, como fez aquele homem, é preciso que creiamos em Cristo. Então essa é uma outra palavra de Cristo para você, para a sua vida, para a minha vida: creia. Creia como o centurião creu. O centurião creu, por isso buscou. Ele cria no poder e na autoridade de Cristo. E ele não titubeou, tendo uma fé inabalável na bondade, no amor e no poder de Cristo. Creu no Senhor Jesus e o buscou. Quando cremos firmemente em Deus e no amor do nosso Senhor Jesus Cristo por nós, coisas maravilhosas acontecem em nossas vidas. Porque é como diz João 11:40, Jesus mesmo afirmando: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? A glória do Senhor Jesus, ela pode ser manifesta sobre a vida do irmão, sobre a vida da irmã, sobre a vida da sua igreja, sobre a vida de todos nós, porque a glória do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus, ela nos fortalece quando fraquejamos, ela nos revigora quando estamos cansados, ela nos levanta quando abatidos, nos consola quando entristecidos, nos perdoa quando falhamos, nos encontra quando estamos perdidos, nos abraça quando nos sentimos abandonados,
nos ama quando nos sentimos rejeitados e nos abençoa quando estamos contritos. Mas é preciso crer, é preciso lutar em oração com Deus, como Jacó, por exemplo, fez. Jacó, querendo a bênção do Senhor, afirmou: eu não te abandono enquanto não me abençoares. É preciso derramar a alma diante de Deus, como Davi, o rei Davi, fez tantas vezes para com Deus. É preciso estar contrito diante de Deus, porque Salmo 51:17 nos afirma: a um coração contrito não desprezará o Senhor. É preciso lançar-se aos pés de Cristo e com humildade dizer: Senhor, eu creio em Ti, e por isso te peço a Tua bênção. O centurião creu, clamou por isso, implorou pelo seu servo, buscou a Jesus, clamando por ele, e por isso ele recebeu a bênção do Senhor. Querido, creiamos no amor de Cristo, creiamos no amor do Senhor por nós, creiamos no nome de Cristo, porque há poder no nome de Cristo. Diga a Deus: Senhor, eu creio, por isso abençoa-me, fortalece-me, alegra o meu coração, anima-me, conduz-me em meio a este deserto que estou passando. Coloca em meus lábios, Senhor, um riso pelos cânticos de alegria que eu entoarei a Ti, em razão da fé que tenho em Ti, porque eu creio. Esta é uma palavra de Cristo, querido, para você hoje, como foi para o centurião. Creia no Senhor, creia em Jesus, porque quando buscamos a Jesus, quando ouvimos a palavra de Cristo para nós, e o buscamos e cremos, Ele também nos diz, Ele traz para nós outra palavra: não desista de buscar-me. Aquele centurião foi a Jesus e disse: Senhor, eu vim aqui buscar-te, eu não desisti, eu já passei muitas lutas, já tentei de tudo, já venci várias dificuldades para estar aqui, mas não desisti de buscar a tua bênção. O centurião romano, clamando a Jesus em meio a judeus. O centurião romano, um homem que agia ali em nome do imperador, reconhecendo autoridade a um judeu, algo que era impensável e que podia custar-lhe a vida. Mas aquele homem, reconhecendo e tributando autoridade a Jesus, foi a ele, porque não desistiu. Ele podia ter pensado: mas como que eu vou procurar Jesus? Como que eu, um romano, como que eu, um enviado do imperador, em meio a tanta gente, em meio a outros soldados que me acompanham, em meio a tantos deuses, vou aqui pedir algo a Jesus, demonstrando que creio nele? Aquele homem venceu as suas dificuldades, e ele não desistiu. Ele humilhou-se, ele venceu seus temores, ele superou as circunstâncias contrárias. Ele não desistiu, porque se ele desistisse, seria o fim do seu servo e provavelmente o fim dele também. Ele lutou pela bênção que ele queria, porque ele cria no nome de Cristo, ele cria em Jesus. Ele insistiu e alcançou a bênção que necessitava na medida da sua fé. Meu querido, você já desistiu de alguma coisa? Alguma coisa que você queria, algum plano, algum sonho, já ficou pelo caminho? Porque você simplesmente desistiu? Não quero mais saber disso. Esse sonho não vai mais se realizar, não vai mais acontecer. Esse projeto eu vou largar pelo caminho, não dá mais. Eu não tenho mais forças, eu não consigo avançar. Você já desistiu de algo? Quantas pessoas desistindo de tantas coisas? Eu conheço pessoas que desistiram de muitas coisas. Eu conheço pessoas, por exemplo, que desistiram de estudar. Não estudo mais. Chega, não aguento mais, não estudo mais. Outros desistiram de trabalhar. Também não trabalho mais. Outros desistiram da família. Desiste da esposa, a esposa desiste do marido.
pais desistindo dos filhos. Não, isso aí é meu filho, mas não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Vou largar de mão. Pessoas desistindo da vida. Pessoas desistindo da vida. A crente desistindo da igreja. Eu não vou mais à igreja. Não foi do jeito que eu fiz, não é do jeito que eu quero, não vou mais à igreja. Desiste da igreja. Outros desistindo de Deus. Eu não recebi de Deus aquilo que eu queria, exatamente como eu queria. Não, Deus, fica de lado aí. Eu desisto de Deus. Quantas pessoas desistindo de tantas coisas. E Deus, irmãos, nos abençoa sim. Mas Deus não é moeda de troca para ninguém. Eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, Deus tem que me abençoar. Não, de jeito nenhum, irmãos. Não desista, irmão. Não desista, irmã. Não desista, meu querido, minha querida, da bênção que você busca. Não desista da bênção do Senhor. Não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus planos, não abra mão dos seus projetos, não abra mão da sua família, não abra mão da vida. Coloque tudo isso diante de Deus e diga: Senhor, tudo isso eu entrego a Ti, porque eu não vou desistir de buscar a Tua bênção, porque eu creio em Teu nome, eu creio no Teu poder, eu creio na Tua graça. Não abra mão de Deus, querido. Ele está perto. A bênção do Senhor virá sobre ti. A bênção do Senhor te alcançará. É o que nos garante a palavra do Senhor. Ainda que não seja exatamente como você quer, exatamente como você vislumbra ou visualiza, mas a bênção do Senhor não faltará sobre a vida dos seus, sobre a sua vida. Deus pode transformar adversidades em bênçãos. José foi vendido como escravo e tornou-se, depois de muito sofrimento, o governador do Egito. E salvou a sua família e salvou o povo todo, em razão da sua fidelidade a Deus, em razão de não ter desistido. É muito fácil, irmãos, desistirmos. É muito cômodo desistirmos. Mas lutar em oração, buscando a bênção de Deus, às vezes nos custa algum sacrifício. E muitas vezes não estamos dispostos a nos sacrificar para que Deus nos abençoe. Então, não desista. Você conhece pessoas que desistiram? Você já desistiu? Querido, deixe-me falar uma coisa, como diz Hebreus, não seja contado entre os desistentes. Não seja contado entre aqueles que retrocedem. Não seja contado entre eles, porque você serve a um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus que vai abençoar a sua vida. Não desista, busque, creia, não desista, porque há esperança em Jesus. Sempre há esperança em Jesus. E quando nós insistimos, quando nós persistimos, quando nós mantemos a fé, não desistimos do nosso relacionamento com Deus, Jesus nos dá uma outra palavra: entrega. Talvez seja o que você precisa fazer nesta manhã: entregar. Aquele servo implorou a Deus, entregando a vida do seu servo nas mãos do Senhor Jesus. Ele vai a Cristo como último recurso, porque o servo jazia à morte em razão de uma doença incurável. Eu imagino que ele pensava: se Jesus não resolver, então não há mais jeito. Se Jesus não resolver, será o fim. E por isso ele entrega a vida do seu servo nas mãos do Senhor e clama por ele, demonstrando sua grandeza de espírito, falhando as possibilidades humanas tentadas, porque as possibilidades humanas são nos dadas pelo próprio Deus, para que dela nos valhamos e consigamos resolver determinadas situações, mas falhando essas possibilidades, resta-nos
o Senhor Jesus. Resta-nos a fé em Cristo, na sua bondade e no seu amor. E aquele centurião vai a Jesus e entrega a ele a vida daquele homem. Mas aquele centurião, ele somente fez isso porque antes de entregar a vida do seu servo, ele já tinha entregue a sua própria vida ao Senhor Jesus. Porque se ele não cresce em Jesus, e se a sua vida não estivesse nas mãos do Senhor, ele jamais iria. Ele se entregou a Cristo, ele entregou-se a Cristo, e entregou também a vida do seu servo. E ambos foram tratados, ambos foram curados, ambos foram restaurados, ambos foram transformados, ambos prosseguiram as suas vidas com Deus. O centurião nos mostra que em qualquer circunstância que estejamos, é preciso que nos entreguemos, é preciso que nos lancemos pela fé nos braços do Senhor. Devemos entregar a Ele nossas lutas, devemos entregar a Ele nossas falhas, devemos entregar a Ele nossas fraquezas, devemos entregar a Ele nossos sonhos e projetos, devemos entregar a Ele nosso passado, porque nosso passado não diz nada para Deus, mas entregar a Ele nosso presente e nosso futuro. Devemos entregar a Ele as nossas vidas. E como centurião, implorar por sua misericórdia, para que Ele nos abençoe. E é interessante que Deus nos abençoa. Deus nos abençoa tanto pelas vias normais disponíveis para nós, quando nos abençoa de forma milagrosa. Querido, você já experimentou o milagre de Deus na sua vida, a bênção do Senhor de uma maneira extraordinária na sua vida? Ou se não experimentou diretamente, viu na vida de alguém? Isto é algo maravilhoso, isto é algo possível, isto é algo real, irmãos. Porque Deus é um Deus milagroso, é um Deus de poder. Eu me recordo uma vez, meus irmãos, que meu pai estava à morte na cama, porque não havia recursos, não havia o que fazer. Então ele reuniu todos os filhos e falou: orem a Deus, clamem a Deus, peçam por misericórdia a Deus, porque eu estou morrendo. E ele no final orou: Senhor, a única coisa que eu peço, vida para criar meus filhos. E na manhã seguinte meu pai levantou e foi trabalhar. Milagre de Deus, irmãos. Você não serve a um Deus qualquer, você não serve a um Deus feito de madeira, a uma imagem, a um Deus feito de ferro fundido. Você serve a um Deus verdadeiro, um Deus que cura, um Deus que abençoa, um Deus que move montanhas para abençoar a sua vida. Mas é preciso que você busque, é preciso que você creia, é preciso que você não desista, é preciso que você entregue tudo ao Senhor. Nós devemos confiar nas ações benéficas de Deus por nós, entregando a Ele tudo, tudo, tudo. Não adianta entregar pela metade, porque Deus não nos aceita pela metade, Deus nos quer por inteiros. Deus quer você integralmente, Deus quer você totalmente. Deus não aceita ninguém pela metade. Deus nos quer de corpo, de alma, de espírito. A Bíblia nos fala da história do jovem rico, aquele homem que tinha muitas propriedades, que era muito rico, e ele foi a Jesus, mas entregou-se a Jesus pela metade. Como consequência, perdeu tudo. Mas a Bíblia nos fala, por exemplo, sobre Zaqueu, que também era muito rico. E a Bíblia nos diz que Zaqueu perdeu tudo, porque entregou tudo, mas ganhou tudo, porque ganhou o reino celestial, ganhou a bênção de Cristo, como o texto nos diz. Então, querido, eu digo a você, busque ao Senhor, creia no Senhor, entrega ao Senhor, porque fazendo assim, nós não andaremos ansiosos. Quantas vezes a ansiedade toma conta do meu coração? Eu tenho ouvido tanto essa palavra, eu sou ansioso, eu não sei o que, eu sou ansioso. O cara já está preocupado com o que vai acontecer daqui a 5 anos, porque... Irmãos, nossa vida está nas mãos de Deus, o amanhã pertence a Deus, e a palavra de Deus em Mateus 6:25 nos diz: por que vocês estão ansiosos? Eu estou aqui para cuidar de vocês, para prover a respeito de vocês, para ministrar a vocês, para restaurá-los.
Então não temos que andar ansiosos, mas temos que entregar e caminhar com Deus. Entrega tudo. Entregar quase tudo, não pode, não vai dar certo. Não faça reserva alguma, entrega mesmo em meio às dúvidas, entrega mesmo em meio aos risos, entrega mesmo em meio às lágrimas, entrega mesmo em meio aos sofrimentos, porque Deus cuida daquele que se lança em seus braços e se entrega totalmente, não pela metade. Então, meu irmão, minha irmã, meu querido, sabe aquele ressentimento que você tem, cultivando em seu coração, achando lugar em seu coração? Larga a mão disso, mano. Entrega para Cristo. Fala: Senhor, o ressentimento é um sentimento diabólico, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero isso em meu coração, então eu entrego. Aquela ofensa que você recebeu, às vezes a pessoa recebe uma ofensa e fica carregando aquele negócio anos. Mas o fulano lá em 1970 e não sei quanto, ele me ofendeu. Até hoje não esqueci. Larga a mão disso, mano. Esquece isso. Abandona, entrega isso ao Senhor. Aquela culpa que insiste em nos acusar, que fica pesando: puxa vida, por que eu fiz isso? Puxa vida, por que eu fiz aquilo? Por que eu agi assim? Por que eu agi desta forma? Eu poderia ter feito de modo diferente? Pouco importa, irmão, isso passou, isso ficou para trás. Entrega e se liberte da culpa, porque a palavra de Deus diz o quê? Que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, porque Deus já nos perdoou e Ele mesmo já esqueceu, já apagou tudo. Mas nós muitas vezes, por não entregarmos, ficamos carregando esse fardo pesado da culpa, do ressentimento, de coisas que não contribuem para o bem-estar de nossas vidas. A decepção com alguém, o ego ferido, o semblante fechado, sombrio, o sorriso que tem faltado, a paz que está ausente. Cristo diz para você hoje, a palavra de Cristo para você hoje é essa: entrega, porque Deus vai cuidar, o Senhor Jesus vai trabalhar, Ele vai abençoar. Então é preciso perdoar, perdoe. É preciso recomeçar, recomece. É preciso esquecer, esqueça. Entrega tudo, porque Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar do seu coração, porque Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus. Quando você entrega tudo a Deus, há perdão, há descanso, há renovo, há recomeço, há paz, há vida. E há uma vida maravilhosa, esperando cada um de nós, que com Jesus estejamos dispostos a abraçar, a andar. Esquece tudo. Romanos 8:1, nenhuma condenação há, nenhuma, para aqueles que estão em Cristo Jesus. O perdão do Senhor, Ele é total, Ele é irrestrito, e isso nos permite recomeçar com Deus, e recomeçar com Deus é a única possibilidade, a única maneira de recomeçarmos de maneira correta, para ajustarmos tudo o que precisamos em nossas vidas, para termos uma vida de paz, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia de sentido. Recomeçar com Deus é a certeza de que a bênção dEle virá sobre nossas vidas. E depois de entregarmos tudo, Jesus tem para nós uma última palavra: receba. Esta é a última palavra que Jesus tem para você nesta manhã, meu querido irmão, minha querida irmã. Receba. Nós precisamos, irmãos, crer e nos apropriar da bênção de Jesus. Porque ou nós cremos ou nós não cremos, ou nós entregamos tudo ou não entregamos nada. E Jesus diz para nós: receba, mas falta-nos fé para receber. Cremos, mas não cremos totalmente. Cremos, mas ao mesmo tempo duvidamos que Jesus possa realmente fazer algo por nós. E Jesus diz para cada um de nós: receba.
Como ele disse para aquele homem, para aquele centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. Ou seja, vai e receba aquilo que a tua fé te permite receber. E aquele homem recebeu tudo, porque a fé dele era inquebrantável. Pela fé, ele recebeu a bênção do Senhor, que foi ministrada ao seu servo, que foi curado. Jesus estava à disposição dele, ali, pronto, naquela hora, para o abençoar, desde que ele cresce. E ele creu, e por isso recebeu. Jesus está próximo, Jesus está aqui, Jesus está conosco. Jesus afirmou: eu estarei convosco todos os dias. Jesus está sempre presente. Ele está contigo, meu querido, Ele está contigo, minha querida. Ele está ao teu lado, ao teu redor. Ele está de mãos estendidas, cuidando de mim, cuidando de você, cuidando de cada um de nós. Mas é preciso que recebamos. Ele diz para nós: creiam e recebam a minha bênção, creiam e recebam a minha graça, creiam e recebam o meu perdão, creiam e recebam o meu amor, creiam e recebam restauração para uma nova vida com o Senhor, uma nova cheia de bênçãos. Então, querido, diga a Cristo, fale com o Senhor: Senhor Jesus, eu creio e em teu nome recebo a tua bênção. Eu recebo a tua bênção, eu recebo a tua palavra, porque a tua palavra vai abençoar a minha vida. A palavra de Cristo em nós, irmãos, é o próprio Cristo em nós, nos abençoando. Veja o maravilhoso exemplo do centurião, de um homem indigno, afirmado por ele mesmo. Não foi que ninguém falou dele, ele mesmo falou: eu sou indigno. Mas ainda assim, de um indigno a um abençoado de Deus, a um abençoado do Senhor. Ele recebeu a palavra de Cristo, recebendo, portanto, o próprio Cristo, numa prova inconteste, que o amor de Cristo, ele é para todos, é para qualquer um que nele creia, que a ele busque, que a ele se entregue. Então, não desista e receba a bênção de Deus. Ante a atitude de fé daquele homem, Jesus afirmou: vai e seja feito conforme a tua fé. A fé dele, como já dissemos, era grande, e ele recebeu tudo que desejava. Esta é uma história, irmãos, absolutamente verdadeira, de alguém que trilhou um caminho da fé, e alcançou o que o seu coração desejava, e o que a sua fé permitia. Agora eu gostaria de perguntar a você: até onde a sua fé o leva? Até onde a sua fé o move? Até metade do caminho não adianta. 1/3 do caminho não adianta. 4/5 do caminho não adianta. A sua fé tem que levá-lo a percorrer o caminho inteiro na busca da bênção do Senhor, porque a bênção do Senhor é uma realidade em nossas vidas. A palavra de Deus afirma: se creres, verás a glória de Deus. E isso é algo maravilhoso. Então, querido, você pela fé buscará o Senhor, você pela fé crerá no Senhor, você pela fé não desistirá da busca pelo Senhor, você pela fé entregará tudo ao Senhor, você pela fé receberá a bênção do Senhor. Creia, porque essas palavras são palavras do Senhor Jesus para a sua vida, porque Ele quer fazer milagres na sua vida, Ele quer abençoar a sua vida, Ele quer levar conforto ao seu coração. Até onde sua fé o levará, que ela o conduza pelo caminho da busca ao recebimento da bênção do Senhor. Jesus nos convida a, pela fé, entregarmos tudo e recebermos o derramar da sua graça em nós. A sua fé pode levá-lo a uma jornada maravilhosa com o Senhor Jesus.
Mas é preciso que você receba a palavra de Cristo, é preciso que você busque, é preciso que você creia, é preciso que você não desista, é preciso que você entregue, para que então você receba. Creia nisso, querido, e receba a bênção de Deus sobre a sua vida preciosa aos olhos do Senhor. Creia, querido, e receba, em nome de Jesus, a bênção sobre a sua vida, a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém, Senhor.